Muito bem, inicia-se então o capítulo 5, no qual iremos tratar do controle de fluxo na linguagem C. O primeiro que nós vamos ver é o comando decisão if. A primeira construção para avaliarmos a condição e tomarmos a decisão dentro do programa é o if. Sua sintaxe é if, no caso C, expressão, comando. A expressão S é avaliada, e se o resultado for verdadeiro, o comando é executado. Vamos ver aqui um exemplo. Bom, tem aqui as variáveis, tá? A variável A com 10 e as variáveis B e C. Vamos lá escrever então if, abre parênteses. Vamos fazer um teste para verificar se A é igual a 10. Então eu escrevo A igual a 10, ou seja, se A tiver o valor 10, abre chaves. E aqui eu escrevo o comando que eu quero fazer, no caso B igual a 1. E fecho chaves aqui embaixo. Agora, se A não for igual a 10, eu escrevo o else. O que seria o else? O else é o senão, é a negação. É o que ele vai fazer se isso não for verdadeiro. No caso, B igual a 0, ponto, e fecha chaves. Observe então, se A igual a 10, faça o quê? B igual a 1. Else, senão, ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, digamos que A seja 1. O que ele vai fazer? B igual a 0. Então isso aqui é um comando que demonstra como usar o if e o else em um exemplo, tá? E o if é muito usado em programação para se fazer, para determinar o fluxo de programa no programa em si normalmente, tá? Então tente fazer esse experimento agora no micro C e compilar. Vamos compilar aqui para ver funcionando. Se eu der um build aqui, ó, veja que compilou, nenhum problema, perfeitamente, tá? Da mesma forma que temos o if, temos também os ifs aninhados. O que é o if aninhado? Vamos entender aqui o exemplo. C igual a 2. Digamos que que A seja igual a 10, então eu entrei dentro desse bloco aqui. Aqui eu posso colocar outro if, ó. If C é maior que 0. Ou seja, se A é igual a 10, ele entrou aqui. Agora, se C é maior que 0, aí ele vai executar essa ação. Qual ação vai executar aqui no caso? P igual a 1. Então isso aqui chama if aninhado, ou seja, é um if dentro de outro if. É algo muito usado também em programação. Podemos compilar aqui perfeitamente, sem nenhum problema. Pois bem, tenta e fez esse exemplo, de forma a prosseguirmos agora para o item seguinte, que vai tratar do switch case. Muito bem, vamos continuar agora aqui atrás do switch case. O que é o switch case? O switch case ele é usado quando a gente quer testar vários valores que uma variável pode apresentar. Por exemplo, vamos fazer aqui A igual a 1. Tá? E vamos fazer um switch de A. Vamos lá então. Escreva aqui switch da variável A. Abro chaves e põe aqui os diversos casos que podem ter. Por exemplo, case 0, 2 pontos. Ou seja, caso o conteúdo da variável A seja 0, o que eu vou fazer? Digamos aqui B igual a 10, ponto e vírgula. Encerro com o comando break. Case 1, 2 pontos. O que eu faço? B igual a 12, ponto e vírgula, break. Case 2, como é que fica? P igual a 13, break. Observem o seguinte, nós encerra com chave também, tá? O que nós temos aqui? A gente está fazendo uma seleção de casos que podem ter para a variável A. Caso a variável A seja 0, o que acontece? B igual a 10 e break. Caso a variável 1 seja 1, B igual a 12 e break. Caso a variável 2 seja 2, B igual a 13 e break. Vejam que nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos fazendo seleção de casos para os valores que A pode apresentar, de 0 a 2. Tá? Isso aqui é muito importante, porque eu posso fazer isso com o if, poder fazer com o if também, observem. Podia fazer aqui, if A igual a 0 e B igual a 10. Posso copiar aqui, ó. If igual a 1, B igual a 12. If A igual a 2, B igual a 3. Veja que é a mesma coisa. Você pode usar um ou outro, vai depender realmente do programador. Você que vai definir qual a forma mais interessante do seu projeto. Mas os dois se fazem a mesma coisa. Usar tanto switch quanto if pode ser muito útil no seu projeto. Tá? Vamos aqui para o próximo comando, que é o comando for.
Bom, para que eu uso o comando for? O comando for é usado quando a gente quer repetir um trecho de programa várias vezes. Por exemplo, digamos que eu pedisse para somar o valor 5 à variável a 5 vezes. Como é que você poderia fazer? Você poderia fazer a igual a 5, a igual a mais 5, a igual a mais 5, tá vendo? Eu podia fazer isso aqui, ó. Eu estou somando 5 vezes o valor de a 5. Você poderia fazer isso aqui perfeitamente. Só que eu pedisse, digamos que eu pedisse você fazer 50 vezes. Se você copiar isso aqui 50 vezes, ia ficar muito ruim, na verdade. Então tem uma forma mais fácil de fazer isso. Que forma é essa? É usando o for. Como é que funciona o for? For, parênteses, b igual a 1, ou seja, estou atribuindo o valor inicial de b, no caso 1, ponto e vírgula. B menor ou igual a 5, ponto e vírgula, e b mais mais. O que a gente acabou de fazer aqui? Para b igual a 1, até que b seja menor ou igual a 5, b mais mais. O que vai fazer aqui? A igual a mais 5. Então vamos lá. B igual a 1. 1 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É verdadeiro, então vai fazer o quê? A igual a mais 5. Aí vem para cá e incrementa B, B passa a ser 2. Depois o que nós temos aqui? B, 2 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. A igual a mais 5, incrementa novamente A. Tá? E volta para cá, B mais mais, B passa a ser 3. B mais mais é igual a B mais 1, tá? 3 menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Veja, ele vai fazer isso até que essa condição seja falsa. Agora, se eu pedisse para você colocar 50 vezes, o que você vai fazer? Você só vai fazer isso, mais nada. Então veja como facilitou a programação. Então o loop for é uma das estruturas de repetição usadas para repetir um trecho de código N vezes. Então, da mesma forma que tem um for, eu tenho também o loop while. Como é que funciona o while? A gente faz aqui b igual a 1, escreve while b menor igual a 5. E faz o incremento dentro do while, b mais mais. Então observem, b igual a 1. 1 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Incrementa a igual a mais 5 e faz b mais mais, ou seja, b passou a ser 2. Vem aqui e verifica, 2 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Incrementa a novamente e faz b mais mais, b passou a ser 3. 3 menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Vem para cá e faz o quê? Incrementa a e também somar com 5 incrementa b, ou seja, vai chegar um momento que essa condição aqui do while, do enquanto, vai ser falsa e ele não mais vai executar esse loop de repetição. Então o loop while, assim como o for, é uma estrutura de repetição muito usada em programação. Só que o while faz o teste no início. Por exemplo, se eu fizesse aqui b igual a 10, ele nem ia executar o while, porque 10 não é menor ou igual a 5, não vai fazer nada. Para suprimir isso, nós temos outra estrutura, que é o loop do while. Lembrando que a explicação completa está na apostila, tá? Eu estou mostrando aqui para o leitor, mas pode depois na apostila dar uma olhada, rever a videoaula, refazer, de forma a ficar bem claro o que foi apresentado. Se eu fizer while b menor ou igual a 5, o que nós vamos obter? Observem. B igual a 10. Ele entra no loop do, não tem jeito. Mesma condição sendo já falsa já. Faz A igual a mais 5, B mais mais. Aqui verifica, 10 é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É falso. Então ele continua o programa. Mas se eu fizer B igual a 1, aí ele vai repetir, observem. Vai fazer A igual a mais 5, B mais mais. 2 aqui é menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Vai voltar para o do, ou seja, vai ficar no loop enquanto a condição for verdadeira, tá? Então essas são as três de repetição do nosso C. O while, o do while e o for. Temos o if e o switch para fazer comparações e testes. Então esse foi o nosso capítulo. Peço ao leitor que revise tudo que foi apresentado, de forma a ficar bem claro. De forma a partirmos para o capítulo seguinte.